Bom dia, um feliz dia. Hoje, terça-feira, dia 4, vamos aí meditar na Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre Jó, o caso de Jó. E para você entender um pouquinho dessa história fascinante aí do livro de Jó, onde encontramos aí alguns vislumbres fascinantes sobre a realidade do grande conflito, é necessário que você leia o livro de Jó. Começa aí lendo o capítulo 1 de Jó, Jó 1, do verso 1 a 12, e Jó 2, de 1 a 7, para você ver aí os princípios do grande conflito. Não é isso? Então nós vimos aí que Jó apresenta as várias verdades aí. Vimos que houve aí um concílio no céu, um concílio celestial. Houve aí um diálogo entre Deus e Satanás. E vimos que havia outros seres celestiais envolvidos. O que acontece nesse concílio? Deus fala para o inimigo, para Satanás, se ele tinha observado o seu servo Jó, homem íntegro, reto e temente a Deus, mas Satanás afirma que ele era íntegro sim, porque o Senhor o tinha abençoado, ele tinha tudo, Toca nos seus bens, nas coisas que ele tem, você vai ver que ele vai blasfemar contra ti. Então Deus permitiu que isso acontecesse, mas proibiu que ele infligisse danos a ele. E nós vimos na história de Jó que Jó perde todos os seus bens. Jó era um homem muito abençoado, ele tinha uma riqueza muito grande, Porém, ele perde tudo. Deus permitiu que Satanás tocasse em tudo que ele tinha, mas que ele não fizesse danos pessoais a ele. E aí, depois que Jó perdeu tudo, ele não blasfemou contra Deus. Ele continuou mantendo a sua fé, sendo um homem íntegro, sendo um homem reto e temente a Deus, apesar de ter perdido tudo, inclusive seus filhos. É isso? E aí, novamente, lá no capítulo 2, novamente no concílio, agora nesse segundo concílio, novamente há um diálogo entre Deus e Satanás. E aí Deus falou para ele, viu? Como Jó é íntegro, como Jó é reto e como Jó é temente a Deus. E novamente Satanás fala com ele, lógico, ele só se preocupa consigo mesmo. Agora toque nele, para você ver, atinja ele pessoalmente, para você ver se ele não vai blasfemar contra você. Deus permitiu que o inimigo tocasse nele, mas que ele não podia tocar na sua vida, não é isso? E aí Satanás fez isso, tocou, trouxe bastante calamidade para ele, para sua família, mas ele continuou bendizendo o nome do Senhor, continuou mantendo a sua fé, sendo íntegro e temente a Deus. É isso? Mostrando aí que as acusações do inimigo de Satanás eram falsas. Satanás, ao fazer isso, ele ele colocou em xeque o caráter de Jó e o caráter de Deus. Mas através da atitude de Jó, todas as suas acusações foram desmentidas, eram falsas. E o que nós podemos ver da história de Jó é que existem regras de engajamento nesse grande conflito entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás. Existem parâmetros na corte celestial pelos quais as acusações contra o Senhor são respondidas sem que ele viole os princípios do amor, o fundamento do governo de Deus e sua maneira de dirigir o universo e as criaturas inteligentes. Apesar de nossos primeiros pais terem pecado, e o pecado entrou neste mundo através
da desobediência dos nossos primeiros pais, relatado lá em Gênesis 3, Deus ainda continua no controle da nossa vida, controle desse universo, não é isso? E existem regras nesse grande conflito, e Satanás não pode infringir essas regras, não é isso? É isso que nós vemos aqui, né? E uma tentação não pode ser maior daquela que você possa suportar, como diz na palavra de Deus. Jó suportou todas essas situações que nós vimos aqui e podemos ver ao meditar na palavra de Deus. Mas em nenhum momento ele negou a sua fé, ele continuou sendo íntegro, reto e temente a Deus. É isso que eu e você devemos que ter. No mundo teremos aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. O próprio Jesus fala isso. E ao lermos e meditarmos na palavra de Deus, na história de Jó, entendemos que apesar das adversidades, através dos problemas que vamos enfrentar nesse mundo, das aflições, né, das catástrofes, isso não vem de Deus, é o próprio inimigo que opera essas maldades. Mas mesmo ele operando tudo isso aí, todas essas maldades, né, contra os filhos de Deus, Deus ainda continua no controle desse universo. E existem regras, ele não pode descumprir essas regras, não é isso? As cenas celestiais descritas no livro de Jó nos oferecem uma visão fascinante da realidade do grande conflito, de como ele se desenrola aqui na Terra. E você mantenha-se firme, mesmo em meio às diversidades, problemas e aflições, sabendo que Deus está no controle deste universo. Que Deus te abençoe, te dê uma terça-feira abençoada para você e para sua família. É meu desejo e minha oração. Amém.